É um prazer estar convosco, meus irmãos, aqui da Igreja de Torres Vedras. Quer dizer, quando eu cheguei a este lugar, eu disse, mas eu não conheço esta rua, não era aqui que era a igreja. Não era esta a porta da igreja. Não era esta a igreja. Finalmente vocês estão numa igreja nova e a última vez que estive convosco foi numa igreja velhinha que dava sobre a rua mesmo, né? Que tinha um passeio estreitinho. E é uma igreja muito bonita, que tem, é muito acolhedora. É o espaço que é acolhedor e são vocês que são acolhedores. É muito bom estar convosco. Há muitos irmãos aqui que eu não conheço. A nós, toda a gente nos conhece, não é? Mas nós também conhecemos toda a gente, só que não somos capazes de pôr os nomes, não é? Conheço daqui a irmã Belmira, a Cristina, a Dina, atualmente já há muitos anos que conheço o pastor Samuel Aires e a sua família, que eu estou surpreendida de os ver aqui. Foi um prazer ouvir a escola sabatina que ele passou. O pastor Samuel Aires era da minha igreja, onde eu estou agora, de Alvalade, e foi de lá que ele foi estudar para pastor. Ainda me lembro dele, bem jovem, me questionar sobre estas questões da teologia. E é um prazer vê-lo realmente ao serviço do Senhor. O Senhor tem abençoado e continua a abençoar o seu ministério, a sua família e a abençoar esta igreja, não é? Os irmãos estão então celebrando, se assim podemos dizer, a Semana da Família. Não é? Sabem que a Igreja Adventista, como disse a Cristina, a Igreja Adventista dá muita importância à família. Aliás, houve um ano, penso que foi 1999, que a ONU decretou como Ano Internacional da Família, em que a Igreja Adventista foi, não sei se condecorada, foi realmente e convidada a trabalhar nas famílias, porque foi reconhecido o trabalho que a Igreja faz em favor das famílias. Portanto, a Igreja dá muita importância à família, porque a Palavra de Deus dá importância à família. E cada ano nós temos uma Semana da Família e mais uma Semana de Oração, porque queremos que as famílias da Igreja sejam famílias que passam por problemas, como todos os outros, não é? Mas que sejam resilientes, não é? É importante que nós, famílias cristãs, sejamos famílias resilientes, fortes. Sabe o que quer dizer resiliente, não é? A resiliência é um atributo que tem alguns materiais de quando sujeitos a grandes pressões, ficam deformados, mas depois eles conseguem alcançar realmente a sua primeira forma. E também nos relacionamentos, as pessoas, muitas vezes somos sujeitos a pressões, tragédias às vezes, não é? E que nos machucam. E há pessoas que ficam assim o resto da vida, machucadas. Famílias que, pelas pressões por que passaram, ficaram completamente destruídas. Mas há famílias que têm recursos em si mesmas, que adquiriram, não é verdade? E que, mesmo sob pressão, elas passam por um mau momento, mas pouco a pouco elas vão adquirir a sua forma original e ficam sempre até mais fortalecidas, muito mais enriquecidas. Neste dia da família, penso que é o dia, sobretudo, do casamento, não é? Porque há um dia que é para a família e outro que é para o casamento. Eu não sei como vocês fizeram, mas eu quis falar, sobretudo, de um casal. Um casal que foi resiliente, um casal que passou por dois períodos importantes, não é? Um período em que é casal e que é um modelo para nós, e um período em que foi família e que não é modelo, mas é advertência. Mas eu não me vou ocupar dessa parte da advertência, vou-me ocupar apenas da primeira parte, que tem que ver, portanto, com o seu percurso conjugal e aquilo que fez a força e a resiliência deste casal. Vamos encontrar este casal no capítulo 24 do livro de Gênesis, do versículo 58 ao versículo 67, possivelmente já estão a ver quem é, Gênesis 24. Os irmãos sabem que o livro do Gênesis é considerado o livro das famílias. Primeiro, Deus ocupa-se da família. Portanto, o livro de Gênesis é sobre as várias famílias. Família de Adão, família de Noé, família de Abraão, família de Jacó, as famílias. E depois, no livro de Êxodo, eclode a nação. Porque a nação é composta por famílias. E depende, como diz Ellen White, não é? A felicidade da nação, o bem-estar, a prosperidade depende da qualidade da vida familiar. É por isso que o Gênesis começa realmente tratando de famílias,
com todas as suas histórias, e depois deixa de ser histórias de famílias, passa a ser a história do povo de Israel, até chegar ao Novo Testamento, e no Novo Testamento o Senhor vai ocupar sobretudo da história da pessoa. Jesus é o Deus da pessoa. Ele trata cada indivíduo, e é um dever que Jesus não fala muito da família, nem sobre a família. Jesus não faz seminários de família, Jesus não faz discursos para a família, mas é para a pessoa. Porquê? Porque Jesus sabe que as famílias são compostas por quê? Por pessoas. Então, se as pessoas estiverem bem, as famílias estarão bem, não é? Mas agora estamos ainda aqui em Gênesis e vamos ver no capítulo então 24, o versículo 58 ao 67, aparece-nos aqui este casal do qual eu vos quero falar esta manhã. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares e que a tua semente possua a porta dos seus inimigos. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roá, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que vinham camelos. Rebeca também levantou os olhos e olhou e viu a Isaque. E lançou-se do camelo. E disse ao seu servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher. E amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Todos conhecemos subejamente esta história, não é? Conhecemos o que a precede, todo este contrato entre Abraão e Eliásar, que vai buscar esta noiva para o filho do seu senhor. E nós poderíamos dizer que, enfim, felizmente que as coisas já não se passam assim, não é? Eram culturas, valores, enfim, bem diferentes dos nossos, aos nossos olhos bem estranhos. Hoje nenhum pastor, nem psicólogo, nem conselheiro matrimonial aconselharia tal método de casamento, não é? Um casamento em que é um velho empregado que vai escolher a mulher do seu senhor, encomendado por um velho pai. Que jovem hoje aceitaria tal coisa? Isaque, aos olhos dos nossos contemporâneos, dos jovens que estão aqui, aparece realmente como um totó. Não é? Ele, para a maior decisão mais importante da sua vida, não é ele que decide, não é ele que escolhe, não é ele que vai em busca. Ele limita-se realmente a esperar que isso aconteça. Enfim, se Isaque tivesse 20 anos, nós poderíamos dizer, bom, era muito jovem, fez confiança aos mais idosos. Mas sabem que idade tinha Isaque nesta altura? 40 anos. 40 anos. Era um homem adulto, portanto, imaduro. É verdade que a vida era mais longa naquele tempo e 40 anos ainda se era jovem, mas enfim, tinha-se já a maturidade dos 40 anos. Então, subentendemos que Isaque estava de acordo, não é? E ao que parece, da história que nós lemos do seu percurso, em nenhum momento Isaque se arrependeu de ter aceitado este estratagema, esta montagem que realmente lhe foi feita. Podemos mesmo até dizer que de todos os casais da Bíblia, de todos os casais de patriarcas que a Bíblia nos apresenta, o casal Isaque-Rebeca é o casal mais conseguido. É o casal mais feliz. Este casal que parece ter começado por uma questão de razão, não é verdade? Motivação de razão, é o único casal em toda a Bíblia em que o amor vai eclodir de uma maneira fantástica, totalmente vitorioso e cheio de força, cheio de beleza. É um casal monogâmico. Isaque é de todos os patriarcas o único que só tem uma mulher. O seu pai teve duas,
3. Os seus filhos, conhecemos a história de Jacó, teve tantas que realmente envenenaram-lhe a vida, não é? Isaac é realmente este patriarca que se satisfez com a sua Rebeca. Sabem que nestes tempos o que era importante para as pessoas, não é? Era a prole, era a procriação, era que o casal produzisse muitos filhos, isso era a prioridade. O amor, enfim, passava para segundo, terceiro, quarto ou nenhum plano, não é? Não era realmente sempre considerado. Então Isaac é o único em que isto vai acontecer. Ele se apaixona por Rebeca e ela lhe chega. Rebeca é realmente a mulher única da sua vida. Boa lição, não é? Para muitos casais que hoje começam, sendo eles a escolher. Hoje, cada casamento se faz porque os dois cônjuges se escolheram quem quiseram, como quiseram, em plena liberdade, e o seu amor, em vez de irem crescendo, vai decrescendo, não é? Eu tenho aqui uma estatística já velha, porque é do ano 2020, porque não tive tempo de ir ver a deste ano, ou do ano passado, não é? Que diz que, segundo o INE, em 2020, divorciaram 91,5% de percentagem em relação com os casamentos. Ou seja, em relação com o total de casamentos em 2020, houve, do total de divórcios, uma proporção de 91,5%. Imaginam que é quase a totalidade. Ou seja, houve tantos casamentos quanto houve realmente divórcios. E toda esta gente realmente se casou apaixonado, em liberdade, segundo a sua vontade. Havia um amigo meu que tinha um amigo oriental que lhe dizia: vocês, os ocidentais, são realmente pessoas muito incompreensíveis para nós. Vocês casam-se perdidamente apaixonados com a pessoa que vocês querem, não é? Depois casam-se e começam a desgostar até que se separam. Nós, os orientais, são os nossos pais que escolhem, fazem tudo por nós. Muitas vezes só nos encontramos com aquela pessoa quase no dia em que nos casamos e depois que estamos com ela, nós dizemos: bom, agora vai ser necessário fazer alguma coisa. Então começamos a construir e acabamos por nos amar. E foi um pouco isto que aconteceu, portanto, com Isaac e com Rebeca. Mas eu diria que há 3 fatores muito importantes que nós podemos tomá-los como referência para nós hoje. E estão aqui muitos jovens, eu vou falar sobretudo sobre o casamento, não tanto a família, falaremos amanhã, já falámos ontem à noite, mas como estão aqui alguns jovens, é sobretudo bom para eles refletirem, não é? Não lhe queremos dar lições, queremos apenas dar-lhe um espaço de reflexão para que pensem e para que analisem. Este texto, esta história de Isaac e de Rebeca, manifesta que houve 3 fatores essenciais para o êxito da sua relação, que começou assim um pouco sem sal, não é? Nós diríamos. O primeiro fator, eu chamar-lhe-ia um desígnio maior. Ou seja, Isaac e Rebeca compreenderam ambos e aceitaram que a sua relação, o seu casamento, o seu projeto de casamento, se inserisse num projeto maior do que eles. Havia atrás deles e ao redor deles algo de maior do que eles mesmos. Havia qualquer coisa de maior, de global, ao qual eles aderiam. E esse projeto maior era o projeto de Deus. Era o projeto de Deus para a humanidade. Isaac e Rebeca inseriram o seu casamento dentro de um projeto de Deus maior, dentro da aliança. Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Deus tinha dito a Abraão que nele seriam benditas quem? Todas as famílias da terra. Era um projeto para as famílias. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então Abraão compreendeu que a família do seu filho era absolutamente importante, que fosse uma família especial. Isaac também compreendeu que havia um projeto de Deus atrás, portanto, do seu desejo, da sua necessidade de se casar. E Rebeca também percebeu realmente isso. Quando aquele servo chega lá junto dela e lhe diz: Rebeca, que rapariga faria isso hoje?
venho buscar-te. Ainda por cima ele sabia que era ela, porque ele tinha orado junto ao poço a dizer: Senhor, faz com que seja aquela que venha aqui para beber ao gado. E o Senhor fez isso. Então ele sabia que era ela. Então ele diz: Rebeca, eu venho-te buscar para seres a esposa do meu Senhor. E quem é você? E quem é o meu Senhor? Ah, ele é teu primo. Ele é teu primo. Rebeca, possivelmente já teria ouvido falar, mas não conhecia. Não conhecia, não é verdade? Eles acreditaram e aceitaram que havia um projeto maior, um projeto global, que englobava realmente o seu projeto. A base da confiança de Isaac e de Rebeca é que ela soube que havia este projeto e ela aceitou. Por isso aceitou deixar a família para sempre. A família, Rebeca nunca mais viu nem a sua mãe, nem as suas irmãs. Rebeca nunca mais viu ninguém da sua família. Rebeca nunca mais voltou à sua terra natal. Rebeca deixou tudo que fazia parte do seu percurso até ali para seguir um homem que ela não conhecia, que o levaria a um marido que ela não conhecia, para uma terra que ela não conhecia. Mas podemos dizer que é uma história marcada pela oração. Vimos que Abraão ora, Eleazar ora, Rebeca certamente que ora, Isaac é-nos apresentado como sendo um homem que durante este tempo ele ficou em oração. Nós sabemos quantos dias foram, era muito longe, várias centenas de quilómetros, não é? Feitos em camelo, levou realmente muito tempo e Isaac teve muita possibilidade de orar e de se entregar ao Senhor. Meus queridos irmãos, um desígnio maior é o que faltou a estes 91% de casais que divorciaram em 2020. Um desígnio maior. Certamente que eles se casaram sem desígnio. E quando nós não temos um desígnio, não temos um objetivo específico que queremos alcançar, nós podemos perder-nos pelo caminho. E foi o que aconteceu com todos estes casais. O casal não pode ser o horizonte do casal. Percebe o que eu quero dizer? O casal não pode existir para o casal. O casal tem que existir para algo de maior. Um projeto maior. Algo mais do que ter, enfim, uma boa profissão, uma boa casa, filhos, bens materiais. Enfim, uma vidinha confortável aqui e agora. Que é o que muitas vezes os casais buscam, não é? Mas nós como crentes, e é para os crentes que eu falo agora, para os jovens e para os casais jovens, não nos podemos contentar com isso. Nós não estamos aqui para ter uma vida bien rangée, uma vida bem arrumadinha, bem organizada, que nos dê a maior tranquilidade possível, o maior conforto possível, o maior prestígio até possível a nível social, uma vida bem conseguida aqui e agora. Não. O horizonte do nosso casal, o horizonte da nossa família tem que ser algo mais. E tem que ser Deus. É Deus que é esse horizonte. Nós temos que viver para o projeto de Deus. Temos que saber qual é o plano de Deus para nós como casal. Estão a ver? Não é apenas dormirmos juntos, comermos juntos e termos um orçamento juntos. Termos filhos juntos, uma casa juntos. Tudo isso é importante. E tudo isso temos que procurar. Mas há algo mais. E se nós não soubermos dar algo mais ao nosso casamento, tudo isso nos vai cansar, tudo isso nos vai gastar e muitas vezes gasta a relação que existe. Portanto, entre nós. Precisamos de ter o horizonte, Deus no nosso horizonte. O que é que o Senhor quer de nós? O que é que o Senhor quer de nós como casal? Onde é que o Senhor quer que vamos? O que é que o Senhor quer que atinjamos? Cristo criou-nos para a glória, não apenas para comer e beber e estar aqui. Nós temos, pela maneira como Deus nos criou, o projeto que somos de Deus, que eu vos falava ontem à noite, somos um projeto de Deus. Deus criou-nos para a glória. E por esse projeto, Deus deu tudo. E nós temos que inserir a nossa vida daqui dentro desse projeto. E a nossa relação tem que estar subordinada a esse projeto. Saber o que é que o Senhor quer de nós. Como o Senhor nos quer usar como casal. Qual é o plano que Ele tem para nós. Precisamos de ter uma noção de desígnio. De qualquer coisa de maior. Eu não sei se os casais que estão aqui têm essa noção de qualquer coisa de maior. Ou se vocês passam a vida apenas a olhar
para dentro de vocês mesmos. Sabem que há casais que são assim, não é? Vivem para dentro de si próprios. Até que muitas vezes depois explodem e vai cada um para o seu lado. Precisamos de ter um desígnio. Vocês sabem, eu não gosto de conduzir de noite, mas vocês conduzem de noite, não é? Nós, nos nossos faróis, nós temos 3 posições, não é? Temos os mínimos, os médios e os máximos, não é? Há casais que só conduzem com os mínimos. Os mínimos é aquilo que eu vos disse. É o comer, o beber, a luta do dia a dia, os miúdos vão para a escola, pagar a renda da casa, ir trabalhar, e depois nem temos mais tempo para nada. São os que, enfim, cuja vida, eu não quero que ninguém me interprete mal, mas não difere muito da vida dos animais. É comer, beber, reproduzir e manter esta família. É bom, mas é muito pouco. É o mínimo humano, não é? Depois nós podemos conduzir o nosso carro com os médios, já é melhor, não é? Quando conduzimos o carro nos mínimos, aquilo é muito ali, não é? Quando conduzimos com os médios, já vemos assim um bocadinho maior, não é? E vemos muito melhor. Quem são os casais que vivem avançando com a luz dos médios? São os casais que, além de comer, beber e do terra a terra, não é? Têm ainda um bocadinho mais. Podem ter já uma visão, enfim, alguma crença, podem não ter, mas têm valores culturais, interessam-se noutras coisas sem ser só o comer e o beber. Já é um bocadinho melhor. E depois temos os máximos, não é? Vocês que conduzem de noite já viram a diferença que há em conduzir com os mínimos e com os máximos? Quando nós colocamos os máximos, nós vemos tudo no horizonte, bem todas as indicações, avançamos em segurança porque vemos tudo à nossa volta. Vemos até ao limite. E é assim que Deus quer que nós sejamos como casal e como famílias. É que nós avancemos com os máximos. E os máximos é só com Deus que nós podemos avançar. É só inserindo neste projeto maior, que é o projeto da salvação de Deus para cada um de nós. A salvação de Deus para a humanidade. E esse caminhar para a glória, já agora. Caminhar para a glória, porque é lá que o Senhor nos espera. É lá que Ele nos quer. Foi para isso que Ele nos criou. O casal precisa de uma forte identidade. Saber quem é, para onde vai e o que quer. Tal como o indivíduo. A criança, se não tiver uma forte identidade, se não lhe dermos, nós os pais, uma forte identidade, não sabe para onde vai, não é? Nem sabe o que fazer. Ellen White diz assim: homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, a sua graça realizará pelos que a Ele se entregam em amorosa confiança. Sua providência pode unir corações com laços de origem celestial. O amor não será uma mera troca de suaves e lisonjeiras palavras. O tiar do céu tece com trama e urdidura mais fina, não obstante mais firme, do que se podem tecer nos tiares da terra. O resultado é um tecido capaz de resistir a fadigas e provas. Coração unir-se-á a coração nos áureos vínculos de um amor que é perdurável. É isto que o casal que o Senhor quer. Sólido, estável, o tal casal resiliente. Sofre pressões, não é verdade? Mas ele vai resistir, porque tem uma força interior que realmente lhe permite fazer face a todas as pressões que ele recebe do exterior. E essa força interior chama-se Deus. Não podemos realmente ter êxito na nossa vida familiar se nós não tivermos Deus no centro da nossa família. Se não tomarmos tempo para estar com Deus, se não tomarmos tempo para falar com Deus, se não tomarmos tempo para pensar em Deus. Deus tem que estar sempre presente. Ele está, quer queiramos, quer não, Ele está sempre presente. Mas Ele pode estar presente sem que eu desfrute dessa presença. Então, para desfrutar dessa presença, para me apropriar desta ajuda que a Ellen White fala aqui, eu preciso de lhe dedicar tempo. Tempo, mente, coração, envolvimento. Ele precisa de ser o mais importante para mim, o mais importante para o meu casal, o mais importante para a minha família. E é cada família que tem que decidir como vai fazer isto.
como vai criar este horizonte alargado, como vai inserir-se neste projeto de Deus, como vai escutar, como vai ter tempo. Eu sei que as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Não sei como é que vocês podem fazer tempo para dar tempo a Deus. Mas são vocês que têm que decidir. São vocês que têm que escolher. Eu não posso decidir por cada um de vocês. Portanto, necessitamos desta presença de Deus na nossa vida. Diz-nos, para que o nosso casamento possa ser conseguido, diz-nos o texto que quando Isaac viu Rebeca, deve ter sido um grande choque, não é? Era a primeira vez que eles se viam. O versículo 67 diz assim, e Isaac, o que é que ele fez? Trouxe-a para a tenda de sua mãe. E isto é o segundo fator que eu gostaria de falar convosco nesta manhã. O primeiro é ter um desígnio maior que eles tiveram, ao qual responderam com muita fé. E o segundo é realmente este. Ele trouxe-a para a tenda de sua mãe. Mais uma vez, qualquer coisa de um pouco anacrónico para nós, não é verdade? Quem gostaria hoje de casar e ir para a casa da sogra? Olha, eu quando me casei fiquei na casa da minha sogra. Porque tínhamos um plano, um projeto que depois não conseguimos realmente realizarmos. Isso obrigou-me a estar em casa da minha sogra pelo menos uns 2 anos, ou até mesmo um bocadinho. Não era nada agradável estar em casa da sogra, estão a ver? Eu preferia ter estado na minha casa, uma casa minha, feita para mim, não é? Eu penso que Rebeca poderia ter tido também este sentimento, não é? Ninguém gosta de casar e ir para a casa dos sogros. Conheci um casal em que eles se casaram e foram para uma casa desabitada dos sogros, não é? Mas com móveis e tudo. Depois a noiva entrou em depressão e eles tiveram que sair de lá. Porque nada era dela, tudo era da outra, não é? Então não funcionou. Não funcionou, mas aqui funcionou. Aqui funcionou, não é? Será que Isaac não tinha mais nada para oferecer a Rebeca do que a tenda da sua mãe velha, já morta, não é? Ainda por cima Isaac era rico. Ainda por cima ficou aquele mês e meio no mínimo à espera da noiva. Podia ter feito uma tenda, outra, não? Uma tenda nova para receber a sua mulher. Mas não, ele leva para a tenda da sua mãe. Logo para a tenda da mãe, não é? Mas na realidade o que Isaac fez era o que melhor ele poderia fazer. Nós não podemos aplicar os nossos valores àquele tempo, não é? Mas na realidade o que Isaac fez foi dar-lhe o melhor lugar. Ao levar Rebeca para a tenda da sua mãe, Isaac deu-lhe o melhor lugar na tribo, porque entronizou-a. Quem era Sara? Sara era a rainha da tribo, era a senhora, era a mulher da tribo, não é? Era a chefe do clã. Quando ele leva a sua mulher para a tenda da sua mãe, ele está-lhe a dar este lugar de chefe do clã. Ela vai ocupar o lugar, não de qualquer pessoa, mas na realidade ela vai ocupar o lugar da matriarca, daquela que era a herdeira do projeto. Estão a ver? Tudo está ligado ao projeto. A Rebeca vai ocupar o lugar de alguém que tinha sido a herdeira do projeto e que ela agora iria também ser herdeira. Portanto, ao dar-lhe o lugar de Sara, Isaac dá-lhe um desígnio de vida, dá-lhe um lugar maior e o melhor lugar que ele lhe poderia dar, não é? Porque Sara não era uma mulher qualquer, Sara era a mulher da aliança, não é? Muitas vezes, nós quando pensamos na aliança de Deus com os homens, pensamos aqui, a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Moisés e com o povo. As mulheres ficam sempre excluídas dessas coisas, não é? Parece que nós ficamos sempre, as mulheres ficam sempre de lado. No entanto, meus queridos irmãos, nesta aliança de Deus com Abraão, eu vou dizer-vos que Sara foi mais importante do que Abraão. Não fiquem chocados com isto dos homens. Na realidade, na história quem aparece é bem Abraão. Mas a aliança só se realizou porque havia Sara. Estão a ver? Realizou-se porque havia Sara. E mais do que isso, é Sara que vai demonstrar que aquela aliança é uma aliança entre Deus e os homens. Porque é ela que vai ser o veículo do milagre, que é a prova que é Deus. Vocês já alguma vez pensaram porque é que Deus esperou que eles chegassem aos 90 anos, Sara, e aos 100 anos Abraão, para terem o filho da promessa? Porque enquanto foi normal, Deus não fez. Porque Deus queria que fosse anormal. Porque é na anormalidade que se revela a intervenção de Deus. Ora, Abraão foi sempre normal.
Abraão, mesmo depois de Sara morrer, ainda teve quantos filhos de Quetura? 7. Portanto, Abraão não foi ele a demonstração do poder de Deus. A demonstração do poder de Deus foi Sara, porque ela teve um filho com que idade? Aos 90 anos. Sara teve um filho aos 90 anos e, como diz o texto, ela já há muito tempo que não tinha o costume das mulheres. Ou seja, ela não podia procriar. Aquele filho é um filho do milagre. Portanto, é Sara que garante que aquela aliança foi feita entre Deus e os homens, porque tem a marca do sobrenatural, a marca do poder de Deus, que fez com que uma mulher com 90 anos pudesse ainda gerar, dar à luz, amamentar e criar um filho que poderia ser seu trineto quase, não é? Mas era seu filho. Ao mesmo tempo, o que é que este levá-la para a tenda da mãe implica? Implica qualquer coisa de muito interessante. Esta entronização que é feita sem condições. Estão a ver? Isto revela uma aceitação total de Isaac para Rebeca e de Rebeca para Isaac. Eles não se conheciam. Isaac podia ter dito, bom, vou deixar aqui um tempo Rebeca à prova, vou ver como é que ela é de personalidade, como é que ela é de caráter, como é que ela se relaciona. Portanto, vou experimentar. Vamos fazer aqui uma experiência. Mas ao colocá-la na tenda da sua mãe, de imediato, Isaac está a dizer, para mim não estás à experiência. O compromisso que eu tomo contigo é para sempre. Sejas tu como fores. Simpática, meiga, agressiva, laboriosa, preguiçosa. Enfim, parece que Rebeca, depois com o tempo, vimos que ela não era assim muito fácil, não é? Não era muito fácil. Mas Isaac, ele não pôs Rebeca à experiência. Ele se comprometeu completamente com ela ao levá-la para a tenda da sua mãe. Ou seja, ele vai-lhe dar uma situação incondicional. A sua aceitação é incondicional. É apesar de tu seres quem tu és. Ora, nós podemos dizer, meus queridos amigos, meus queridos jovens, que é o que falta hoje aos namoros e aos casais, é este compromisso de vamos juntar os trapinhos, não é? Para o que der e vier. E até que a morte nos separe. Este compromisso, esta aceitação, este envolvimento total, realmente os jovens hoje não o querem fazer. Vocês sabem porque é que há 91,5% de divórcios? Não é só porque há muitos divórcios, mas é porque cada vez há menos casamentos. Hoje, a maior parte dos jovens não se casa, vivem juntos. E porquê é que eles vivem juntos? Sabem porquê é que hoje os jovens se juntam? E vocês, jovens, devem conhecer muita gente que se junta e que realmente, hoje até as famílias estão de acordo com isto. Vamos ver se dá. E quando nós queremos ver se dá, geralmente não dá. Não dá, porque o espírito com que tu investes neste relacionamento não é o mesmo. É por isso que a Igreja Adventista continua a defender o casamento. Ou seja, a Igreja Adventista e nós como crentes defendemos o formato ou a expressividade do casamento, de uma relação entre um homem e uma mulher, naquilo que ela tiver de mais comprometido. Sabem que há alguns movimentos que têm havido aí pela Europa de crentes que acham que a união de facto também tem um enquadramento jurídico. Sim, não é? A união de facto hoje tem um enquadramento jurídico. Os filhos têm os nomes dos pais, se o marido morrer, a mulher também recebe da reforma, ou seja, têm todos os bens que tem um casamento. Mas a pergunta que nós fazemos é esta: e por que não um casamento? E por que não o casamento? Porque subjacente a esta atitude está é melhor a gente ver se dá. É melhor a gente ver se dá. E eu acho que é muito interessante que Isaac e Rebeca não tiveram esta atitude do talvez, do se. Eles partem do princípio que ia dar porquê? Porque eles queriam. E os jovens que hoje se casam devem se casar com este pressuposto. Nós não casamos para ver se dá. Nós vamos fazer que dê. Nós queremos que dê. Por isso podemos ir diante do juiz, não é? Podemos ir diante de Deus na igreja e tomamos a nossa família como compromisso. Isto é muito importante.
porque a atitude não é a mesma. Sabem que está provado que as uniões de facto, muitos casais que viveram anos em união de facto, às vezes depois eles, quando têm filhos ou assim, decidem casar. E sabem que uma boa parte deles divorcia depois. Porque esta obrigatoriedade, este compromisso, não é? De estou comprometido para a vida, as pessoas não querem. As pessoas querem realmente relações fáceis, relações superficiais, que não lhes deem nem muito trabalho e nem muitas obrigações. O casamento é um verdadeiro compromisso e uma verdadeira aceitação do outro como é. Não é? Porque tenho aqui uma citação que diz assim: é um daqueles paradoxos da vida, simples mas belos. Quando uma pessoa sente que é verdadeiramente aceita por outra tal como é, o que é que acontece? Liberta-se e está pronta para começar a pensar sobre o que quer mudar, como quer crescer e como poderá tornar-se mais naquilo que ela pode ser. Ou seja, a aceitação tem um efeito positivo sobre a pessoa, porque lhe dá confiança, segurança. É porque eu sei que o meu marido não me pode deixar por qualquer coisa que eu faça de mal, não é? Que eu me sinto em confiança com ele. Ou seja, a minha relação não está comprometida nem dependente das circunstâncias. Nós casámos-nos para a vida. Quando as coisas correm mal, resolvemos o que corre mal. Quando correm bem, nós aproveitamos desse bem também para crescer. Mas é este compromisso, esta aceitação total que faz com que o outro se possa também mostrar como é. Se eu tenho medo que o outro não me aceite, eu só vou mostrar aquilo que eu acho que o outro espera que eu mostre. Então nunca sou eu. E essa relação será sempre uma relação falseada. A aceitação, o compromisso total é o que permite que eu me sinta em confiança e eu mostre aquilo que eu sou. De bom e de mau, e possa ser transformada e corrigida nessa mesma aceitação. E depois há o terceiro fator que eu acho que esteve realmente na base do êxito deste casal. Diz-nos o texto: Isaac levou para a tenda de sua mãe, Sara, tomou Rebeca e ela foi-lhe por mulher. E depois diz o quê? Só uma pequenina frase. E amou-a. É a mais pequenina oração que se possa fazer, não é? Não sei se estão aqui professores de português, não é? E amou-a. Tem o verbo, não é? O complemento direto, que é ela, e ele está subentendido. Portanto, ele amou-a. É realmente uma frase muito pequenina, mas como todas as frases pequenas, tem realmente um grande peso. Amou-a. Vão ver, os 10 mandamentos geralmente são sentenças curtas. Não matarás. Não há desdobramentos. Não roubarás. Não dirás falso testemunho. Ou seja, é uma expressão muito forte. Isaac amou-a. Simplesmente. Tão simples como isso. O amor é qualquer coisa que deve ser dito, que é sentido e que é revelado. Ele amou-a totalmente. Na Bíblia, o amor é um sentimento. O coração bate. É verdade, não? Queridos jovens. Tem aqueles que já casaram há uns 10, 15 anos, o coração ainda bate. Se calhar já não bate. Se não bate é porque falta alguma coisa. Tem que voltar a bater. Claro que já o sentimento de enamoramento vai-se esbatendo. Mas nós devemos fazer qualquer coisa para que esse romance possa manter-se vivo. Mas o amor é sobretudo uma escolha. Eu acho que Isaac amou Rebeca porque ele escolheu amar Rebeca. E o amor veio. Pois o outro amor vem. O amor sentimental, o amor, enfim, esse amor vem após a decisão. Nós, depois de casados, meus queridos casais, temos algumas vezes que tomar a decisão de amar. Porque os sentimentos esbatem-se. Não é? O amor de decisão é o amor a sério. É igual com os nossos filhos. Nós também estamos apaixonados dos nossos filhos. Mas não sempre, não é? Às vezes nós temos vontade... Não sei que vocês compreendem isto, não é? Os nossos filhos, olha, até mesmo o bebê, quando nasce, berra a noite inteira
E nós achamos que temos vontade de pegar no bebê e deitar fora. Claro que não deitamos o bebê fora. Porquê é que não deitamos o bebê fora? Porque temos para com o bebê um amor compromisso. Isto é que é o verdadeiro amor. É estar com ele, mamar, dar-lhe limpeza e mesmo quando ele nos rouba a tranquilidade. Isto é que é o amor maduro. É o amor que não depende das circunstâncias. É um amor compromisso. Nós estamos completamente comprometidos com os filhos que pusemos no mundo, não é? Estamos completamente comprometidos com o homem que escolhemos. Estamos completamente comprometidos com a mulher que escolhemos. Isto é amor na Bíblia. Mais do que um sentimento. O amor para Deus não é um sentimento. Porque se fosse um sentimento, Deus não dizia amarás o teu próximo. Amarás ao Senhor teu Deus. Porque o amor, este amor, sentimento não se ordena, não é? Podem bem querer que eu gosto muito de uma determinada pessoa, mas se eu não gosto, posso ser gentil com ela, posso fazer muitas coisas com ela. Mas este sentimento de ternura, de lá, enfim, que me dá para fazer, não se pode pedir. É ou não é? Não é esse amor que Deus nos manda ter uns pelos outros. É o amor feito de vontade. Amarás o teu irmão porque decides amar o teu irmão. Amarás o teu Deus porque Deus é o teu Criador. É o amor, enfim, é uma palavra que os jovens hoje não gostam, não é? É o amor quase que obrigação. Mas vocês não percebem. É porque este amor-obrigação, este amor feito de vontade, vai depois eclodir num amor fantástico. Foi o que aconteceu com Rebeca. No início ele decidiu amar esta mulher, levou-a para a tenda da sua mãe, mas depois ele acabou por amá-la. De coração, de alma, de ternura, de sexo, de tudo. Senão, vejam lá, eu vou-vos provar isto. No capítulo 26 do livro de Gênesis, logo aqui a seguir, capítulo 26, o versículo 7 e 8, fala-nos aqui da história em que Isaac vai habitar em Gerar, porque havia fome na terra, não é? E acontece, quando ele chega lá, ele tem medo da sua mulher ser, enfim, seduzida e tem medo que a achem muito bonita, porque tanto a mulher de Abraão como de Isaac eram mulheres muito bonitas, não é? E eles, tanto o pai como o filho, tiveram medo que realmente lhes fizessem mal a eles por causa destas mulheres, não é? Então, ele diz aqui no versículo 7 e 8, diz: e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, ele disse: é minha irmã. Porquê? Porque temia dizer: é minha mulher. Para que, porventura, dizia ele, não me matem os varões deste lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Abraão já tinha feito a mesma coisa, não é? A Sara tinha ido para a casa do faraó. Mas aqui Isaac faz a mesma coisa. Filho és, como é? O bom filho segue o bom exemplo do pai, não é? Ele foi certamente marcado por isto e ele voltou a fazer isto. Ele tinha medo de ser, enfim, morto por causa da sua mulher. Então podiam-no levar. Estão a ver? Enfim, não é o mais bonito momento de Isaac nem de Abraão, quando eles deixam ir as mulheres para livrar a sua pele. Mas pronto, os homens têm alguns momentos de fraqueza, às vezes, não é? E as mulheres também. Mas reparem o que diz depois o versículo 8. E aconteceu que quando ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E o que é que ele viu? Eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. E então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade ela é tua mulher. Como pois disseste é minha irmã? E disse Isaac: porque eu dizia para que porventura eu não morra por causa dela. Como é que Abimeleque viu que Isaac e Rebeca não eram irmãos? Pelas brincadeiras que eles tinham. Por isso é que eu vos digo que o amor feito de vontade do início da relação vai vai eclodir no amor realmente normal entre um homem e uma mulher. Isaac e Rebeca brincavam, mas as suas brincadeiras não eram brincadeiras de irmãos. Eram brincadeiras de um homem com uma mulher por quem estão apaixonados. Então eles brincavam. E eu penso que este brincar foi também uma das forças deste casal. Este casal que começou com os auspícios da fé, crendo que Deus tinha um projeto para eles, que investiram tudo um no outro, sem medo,
deixando com Deus as consequências, mas que se amaram de amor, porque eles seguiram o bom caminho, eles souberam realmente seguir o bom caminho. Então, brincar é uma força para os casais. Uma pergunta que eu vos faço aos casais que estão aqui: vocês ainda brincam? Os casais brincam? Ou estão tão ocupados a fazer coisas sérias e importantes que não têm mais tempo para brincar nem para rir? É que às vezes no casamento é assim, nós brincamos. Eu tinha um colega meu de trabalho que era muito engraçado e nós adorávamos estar com ele. Ele era tão engraçado que o dia de trabalho passava a ser nós darmos por isso, porque ele nos fazia rir. Era um homem fantástico. Um dia eu encontrei a mulher dele, que se chamava Hilda, e eu disse para ela: "Oh Hilda, nós estamos tão contentes com o Júlio." Ele chamava-se Júlio. "Ele faz-nos passar uns dias maravilhosos. Na sua casa deve ser uma coisa fantástica." E ela disse: "Oh, nunca ouvistes? Alegrias da rua, tristezas da casa." Alegrias da rua, tristezas da casa. Eu calei-me e continuei-me a rir com o Júlio, mas a pensar, este Júlio simpático aqui não é nada simpático lá em casa, não é? E é o que acontece, portanto, em muitos casamentos. Exatamente. Muitos casais já deixaram de brincar há muito tempo, não é? Até mesmo na sexualidade, que é o momento de brincar. Alguns nem brincam. Portanto, é necessário de recuperar esta brincadeira, este saber brincar, esta alegria de estar juntos, de descobrir coisas juntos, a ternura, o carinho, o toque, o correr um atrás do outro. Enfim, é o tonto. Entre os dois é muito bom. É muito bom que vocês tomem tempo para isso, tempo para brincar, para que os que estão de fora vejam que vocês se amam. Se calhar vocês se amam mesmo sem brincar. Eu não duvido disso. Mas o brincar é um pouco como a cereja em cima do bolo, não é? É um pouco como a cereja em cima do bolo. Portanto, queridos casais, brinquem. Brinquem com a vossa mulher, brinquem com o vosso marido. Tirem essas caras sérias e compridas e realmente abram-se uma relação leve, mas profunda, autêntica, em que vocês são tão importantes um para o outro, porque vocês são o projeto de Deus. O que eu vos desejo a todos vós, meus queridos casais, é que realmente vocês possam ser este tipo de casal como Rebeca e como Isaac. Um casal resiliente, vitorioso, vigoroso. São os casais que sabem dar ao seu casamento um desígnio maior, transcendente. Nunca se esqueçam de Deus. Que não se deixa cair na rotina. Sempre a mesma coisa que desaparece. Portanto, o brilho e a graça, não é? Um casal que aceita e se compromete com o outro de maneira incondicional. Tu és como és, vou ver se conseguimos ajustar-nos e vamos conseguir, porque os dois queremos, não é? Que se comprometem e que cada um encontra o seu lugar na tenda da família. São aqueles que acreditam que o amor é um caminho sem fim. E é com um pequenino poema que eu vou terminar esta mensagem. O amor é um caminho sem fim. Aquele que começa apaixonando-se deve aceitar que não chegará nem acabará nunca. Não poderá jamais sentar-se tranquilamente e dizer: cheguei. O amor é um perpétuo caminhar, sem descanso nem pausa. Então, vamos continuar a investir no nosso amor para que ele continue a crescer até alcançar a plenitude lá no reino de Deus, onde nós não sabemos como vai ser, não é? O meu marido diz muitas vezes: mas lá no céu não vai haver casamento. Eu digo assim: não sei, mas Jesus diz que não há. É porque há qualquer coisa melhor do que o casamento. Então ele cala-se. Há qualquer coisa melhor do que o casamento. Então ele fica calado. Não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, e eu lhe digo a ele: eu tenho de certeza, a certeza que lá, no reino dos céus, a pessoa mais próxima de mim, depois de Jesus, serás tu. Mas para que seja a pessoa mais próxima de mim, lá no reino dos céus, tem que ser a pessoa mais próxima de mim, na minha caminhada aqui nesta terra. Que assim seja nos vossos casais também. Amém. Amém.